O Jornal Vivo Interior está começando nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro do ano de 2016. E vamos aos destaques de hoje. Chuvas interditam estradas. A Washington Luiz está bloqueada perto de Matão. O OAB avalia cursos da região e diz que todos eles são sofríveis. Câmara pede informações ao Supremo Tribunal Federal para tentar aumentar o número de vereadores. O Mirassol vence o Vila Nova e caminha para mais uma fase na Copinha. Isto e muito mais a partir de agora do Jornal Viva Interior, que está entrando no ar. Agradeço a sua audiência, bem-vindos ao Jornal Viva Interior, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira em dois horários, às 1h30 da tarde e às 10 da noite, quando aí temos o nosso horário nobre, chamado assim, na televisão, onde nós fazemos um resumo dos fatos que estão acontecendo na nossa região e também fora da nossa região, que repercutem no nosso dia a dia. E você tem aí as reportagens comentadas, analisadas, para que você também possa tirar suas conclusões e seja um formador de opinião. Seja um cidadão que saiba conversar e discuta determinados fatos. E aqui nós temos tempo para colocar dados e acrescentar fatos. Como diz aquele Nelson Rubens, a gente aumenta, mas não inventa, né? De jeito nenhum. Cumprimentando meu amigo, o meu querido amigo Ricardo Gomes, que é dentista e também membro da Associação Brasileira de Halitose, que é o nosso entrevistado de hoje. O nosso assunto hoje é a halitose, conhecido como mau hálito, que acaba atingindo uma grande parte da população. É um incômodo social e que a maioria das pessoas certamente não gosta disso. Ricardo, é um prazer recebê-lo, tudo bem? O prazer é meu, viu, Storino? Mais uma vez estamos juntos aqui para elucidar e deixar a população que é carente nesse assunto, pelo menos um pouco mais esclarecida, né? Então, estou à sua disposição para aquilo que você precisar nos perguntar. Ok, Ricardo, vamos prestar serviço à população hoje, porque existem muitos tabus, existem muitas crendices populares, muita gente fala determinadas coisas. Com um especialista como o Ricardo, ele vai poder dizer realmente o que é mito e o que é verdade. Inclusive, daqui a pouco a gente mostra que tem até um aparelho que mede a quantidade, a qualidade, vamos dizer assim, né, do hálito, né? Que deve ser o antecessor do bafômetro, deve seguir a mesma filosofia. Não é fácil não, Carlos, conhecido como sócio aqui na televisão. Tem uns caras que tem um bafo de onça, né? Porque quando você acorda, o cara que acorda de manhã, até tem um pouquinho de mau hálito, né? Vai lá, escova o dente, chupa um house, né? Uma balinha, faz um bochecho, alguma coisa acontece e a coisa volta ao normal. Mas tem uns que parece aquele dragão de Komodo. Conhece aquele dragão de Komodo que anda lá com a língua de fora? É um bafo que ninguém aguenta. E os caras não se tocam. Tem que se tocar, que ninguém é obrigado. Chega perto do carro, pelo amor de Deus. Aquele bafão, conhecido como bafo de onça. Isso aí tem cura? Tem tratamento? Ricardo responde para mim apenas isso aí. Tem cura, Ricardo? Tem cura. Tem cura, isso é importante. O importante quando vai no dentista ou no médico, doutor, meu caso tem jeito? Né? É a primeira pergunta que o cidadão faz, né? Tem jeito? Tem jeito. Aí o médico vai dizer se tem ou não. O mau hálito tem cura. Que ótimo, que maravilha. Bom, vamos ver a previsão do tempo, porque agora o que está em evidência é a chuva, né? A chuva continua caindo. Hoje pela manhã choveu bastante, durante todo o dia previsão de chuva, à noite também. E tem mais chuvas programadas aí durante o final de semana, daqui para frente, porque uma nova frente fria está chegando aqui na nossa região. Coloca para a gente aí as primeiras informações aí. Coloca para a gente para te mostrar a previsão do tempo, né? A gente está mostrando aí a previsão do 5º Distrito Meteorológico da Unesp de Bauru. Aí está a temperatura máxima e a temperatura mínima programada para hoje, umidade relativa do ar, as informações aí. Quer dizer, a gente está numa situação com excesso de chuva na região. No ano passado, aquela história, né? Todo mundo reclamando, ai meu Deus, não chove, aquele calor. Agora parece que está tudo tranquilo. Mas, quando chove, vem as consequências. Previsão do tempo agora com a nossa amiga lá do Clima Tempo. Pode rodar, Pairo. Uma nova frente fria chega ao sudeste do Brasil nesta quinta-feira
e vai encontrar uma atmosfera muito úmida sobre a região, cheia de áreas de instabilidade. Essas nuvens serão reforçadas com a entrada da frente fria. O tempo volta a fechar no leste de São Paulo, pegando o litoral, a capital, áreas do interior e no sul de Minas Gerais. O dia fica chuvoso e há risco de chuvas fortes. Os temporais continuam pelas outras áreas do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais. No Grande Rio, pode chover um pouco pela manhã, mas a chuva ganha força a partir da tarde com o avanço da frente fria. Só no norte do Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, zona da Mata Mineira e no Espírito Santo, é que o sol vai aparecer com mais força. Com o ar abafado, acontecem algumas pancadas de chuva a partir da tarde. A mínima prevista é de 25 graus em Vitória, 19 graus em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, máxima de 35 graus e máxima de apenas 26 em São Paulo. Muito bem, já temos aí a previsão para as próximas horas. Coloca para mim agora a capa do Diário da Região. Põe para mim, Pairo, a capa do Diário. Rio Preto lidera casos suspeitos de microcefalia ligada ao Zika. 4 casos foram registrados e, por incrível que pareça, aqui é a liderança do Estado. Com esse entroncamento que tem aqui rodoviário, onde muita gente vem parar nessa região, temos aí esses casos aí. E a notícia aqui, que eu acho uma boa notícia, viu? O boi levou a melhor. Entidades aí que protegem os animais conseguiram na justiça que seja proibida a prova do laço nos eventos que acontecem. Isso não quer dizer que as montarias estão proibidas. Agora, a prova do laço, que pega o bezerrinho lá pelo pescoço, joga no chão, amarra, só falta dar um soco na cabeça do bicho, e isso aí é proibido. Eu acho muito bom, viu? Me desculpe quem acha que isso aí é bom, para quem gosta desse tipo. A montaria em si, pulando, eu acho que não tem problema nenhum, desde que não machuque o boi. Agora, agarrar bezerrinho aí, pelo amor de Deus, né? Tá aí, portanto, a capa do Diário da Região. Meu prezado Ricardo, vamos falar aqui um pouco aqui. Quer dizer, quantos por cento da população tem problema do mau hálito? Olha, a estatística atual é que 40% da população brasileira apresenta mau hálito. 40%. Se temos 200 milhões de habitantes, são 80 milhões de gente com bafo de onça? É quase metade da população. O grande problema, Storino, é que a grande maioria das pessoas que tem um mau hálito, que a gente chama de crônico, aquele mau hálito persistente, ele não percebe que ele tem um mau hálito. Ou tem uma porcentagem que percebe, mas o problema maior são nesses que não sabem que ele está apresentando um mau hálito, mas quem está ao redor dele, que está sentindo, família, namorada, pessoas do convívio social, do trabalho, tem por obrigação de avisá-lo que ele está com mau hálito. E o que acontece é o contrário, né? As pessoas acham que mau hálito é uma coisa estética. Então tem vergonha. Então digamos que o Ricardo tenha mau hálito. As pessoas ao meu redor, conversando comigo, estão sentindo meu mau hálito e acham que se falar para mim que eu estou apresentando mau hálito é uma coisa de estética, uma coisa feia, que eu vou ficar magoado com isso. Não, gente, é muito pelo contrário. Você acha então que o familiar, o amigo mais próximo, tem a obrigação de dar um toque, Ricardo? Vou dar um toque. Tem obrigação. Eu vou falar uma coisa. Por exemplo, o nosso amigo, o sócio está andando para aí, está com aquele negócio aberto, né? Aí dá um toque no sócio, fecha aí, senão sai voando. Então, se o cara tem o bafo também, né? Exatamente. Sócio, vai escovar o dente, chupa uma balinha, olha, tá mal aqui a coisa. Mas fala discretamente, né? Tem que chegar, que seja discretamente, mas não vai magoar a pessoa. Se souber falar, não vai magoar. Agora, você pode ter certeza absoluta que, ao contrário, a pessoa que apresenta um mau hálito crônico e que ele é avisado que tem um mau hálito crônico e dizer que existe pessoas que possam tratar, que profissionais capacitados a tratar e drenar esse indivíduo para que seja tratado, ele vai ficar muito agradecido. Então, é o contrário do que as pessoas acham. Mas é ruim isso numa família. Muito. Agora, eu não entendo certas coisas. Se o cara tem o homem ou a mulher, tem aquele mau hálito, tem a companheira, esposa, namorada, convive o tempo todo. Ele não sente, chega a um ponto que ele se acostuma com isso, você disse, né, Ricardo? Exatamente. A pessoa também do lado pode se acostumar com esse bafo aí? Chega a esse ponto? Não. Dificilmente a pessoa do lado vai acostumar. Vai dar um beijo no cara, dar um beijo na mulher, é difícil. Hein? Olha, Storino, eu tenho, nesses tantos anos que eu trabalho com isso, há mais de 25 anos,
Você já me entrevistou no canal de televisão, ó, mais ou menos nessa época. Quando você estava começando. Estava começando. Acho que foi naquela que nós fomos mandados embora, viu, Chico? Acho que foi lá, hein? E olha, teve uma repercussão maravilhosa. Eu não lembro se foi na Record ou se foi aqui no antigo, no falecido 16. Né? No falecido 16. Faleceu, ué. Eu acho que foi na... na... 16 faleceu, não existe mais o 16. Agora é o 7, né? O falecido 16. Mas então, o grande problema desse mau hálito também é social. Então, nessa minha trajetória toda que eu trato de mau hálito, eu tenho tido casos absurdos, Estorino. Casos, inclusive, de pessoas chegar para mim e falar: se o senhor não me curar, eu vou me suicidar, vou me matar. Que isso, Ricardo? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Então, aí já entra também o lado mais psicológico, né? Uma coisa mais de mente mesmo. Então, você tem que tratar, realmente, ver se tem um mau hálito, porque é o seguinte também, às vezes a pessoa chega para você e fala que tem mau hálito, isso acontece muito no meu consultório. Chega lá para consulta e fala: olha, eu tenho um mau hálito muito forte, você tem que me tratar, que senão eu vou ter que tomar providência mais séria, eu não estou aguentando mais. E você passa essa pessoa num aparelho, que chama limiter. Mostra o aparelho aqui, está aqui na ponta da linha aqui. O nosso amigo Pairo já está colocando aí. Isso. Chama Alimiter. Alimiter. Ele medido por ppb? Partes por bilhão de gases. ppb é parte por bilhão de gases. Então, isso aqui é mais antigo que o bafômetro, né, Ricardo? Esse aparelho que a gente mais antigo. É mais antigo que o bafômetro. Isso aí é bem antigo. Pode ter sido aí o vovô do bafômetro. Pode ter sido sim. Aí a pessoa sopra o CT. Nós colocamos a pessoa sentada à frente desse aparelho, tem uma cânula, né, que na ponta tem um canudinho descartável. Nós introduzimos esse canudinho na cavidade bucal da pessoa, e esse aparelho ele tem a função de puxar o ar de dentro da boca. Então, quando ele puxa esse ar, ele puxa os gases que estão dentro da boca. Então, o que é o mau hálito? São gases oriundos de bactérias na cavidade bucal. Essas bactérias são bactérias que degradam aminoácidos, proteínas, e dessa degradação, dessa degradação, que a gente chama de metabolização, vão formar compostos de cheiro muito fortes. E esses compostos, eles são todos, muitos carregados de enxofre. Então, esse aparelho tem a capacidade de me dar, naquele momento no visor, uma quantidade em números. Quanto maior for esses números, maior a quantidade de enxofre nesse ar da cavidade bucal. Você daqui a pouco vai tirar para mim uns mitos aqui, vai, pelo menos. Vamos discutir. Um deles aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui algumas outras reportagens. Primeiro, porque eu queria saber daqui a pouco, Ricardo, por que as pessoas que estão em regime de emagrecimento, elas apresentam mau hálito? Não sei se a maioria, mas grande parte tem isso. O mau hálito, daqui a pouco você responde, por gentileza. O mau hálito tem relação com doenças estomacais, como, por exemplo, o refluxo gástrico, provocado por um hiato, por exemplo, uma hérnia de hiato no estômago, por exemplo? Esse é um outro ponto. E o terceiro ponto que eu gostaria de saber, se é a questão da higiene bucal. O cara que não é muito chegado em ter uma escova de dente, um creme dental, né? Também, se isso tem alguma relação, e se tem relação com outras doenças, daqui a pouco você responde, porque nós temos uma informação importante para quem está assistindo nosso programa agora às 13h30, a rodovia Washington Luiz, perto de Matão, está interditada. Mostra as imagens para a gente que estão aí circulando. Mostra para a gente, meu amigo Pairo. Uma represa transbordou naquela região de Matão, na Washington Luiz, na pista que é sentido capital, entre Taquaritinga e Matão. A represa transbordou numa baixada, ocupou toda a pista. A quantidade de água é imensa. Ali já aconteceram tragédias nos últimos tempos aí. Inclusive ontem tivemos aí o capotamento de um carro do nosso amigo que é lá do PRB, o Vieira, lá de Catanduva, entrou numa aquaplanagem, capotou o carro e graças a Deus ele não sofreu nada. Quer dizer, você entra na rodovia hoje, meu amigo, é complicado, está complicado, porque se a velocidade, se está mais de 100, pegar uma aquaplanagem, pode ser o carro que for, ele vai flutuar e não vai ter mais aderência e vai capotar. Temos aí as imagens, também tem essa outra imagem aí, você pode rodar para a gente, mostrando aí a inundação. Os carros tiveram muitas dificuldades de passar. Quem for viajar, quem está assistindo o jornal agora, a previsão é que até o final da tarde já esteja liberada essa pista. Vai ser construído um desvio se a chuva parar. Os ônibus, os carros que estão seguindo para a capital, se você vai viajar agora no período da tarde,
você deve fazer um desvio na cidade de Jaboticabal, na entrada de Jaboticabal em direção a Ribeirão Preto. Entrou na estrada de Jaboticabal, lá tem uma entrada para Matão. Aí você segue até Matão, lá dentro tem placas orientando, você pega um trecho da Washington Luiz, onde você segue viagem. Na pista de São Paulo para cá, agora à tarde, quem está vendo o jornal agora à tarde, está sabendo que a pista está liberada, não tem problema de quem vem da capital. Os ônibus que fazem a linha, como a Cometa e outras tantas a Itamaraty, que vão para São Paulo, estão fazendo esse mesmo trajeto, as linhas continuam funcionando normalmente. Agora, quem está assistindo o jornal às 10 da noite, a gente não tem condições de dizer agora se a pista foi liberada ou não. Então, quem vai viajar nesta sexta-feira ou agora na madrugada, é bom dar uma ligada para a concessionária Triângulo do Sol. Pega aí no site ou a Polícia Rodoviária Estadual e você vai ficar sabendo o que está acontecendo. Importante, quando você for viajar em qualquer tempo, seu Ricardo, seu Chiquinho, é que você saiba o que está acontecendo na estrada, né? Dá uma ligada antes, entra no site, pega um aplicativo, fica sabendo, olha, tem buraco, está chovendo, tem isso, tem aquilo. Porque quando você vai no aeroporto, você não fica preocupado, sabe? Como é que está o tempo lá na cidade para vestir uma roupa? E de carro, não vai ficar preocupado também? Lógico que vai ficar. Então tem que planejar a viagem, não só olhando o carro, o combustível, os documentos, mas também o que tem pela frente. Tem previsão de chuva? Tem que estar prevenido. E essa época agora é uma época complicada, porque em todos os locais estão acontecendo enchentes. Eu quero mostrar essas imagens aí, você vai pular um pouco para mim aí, eu sou Pyron. A narração, essa reportagem foi feita pelo SBT lá do Nordeste, do Paraná. Mostra pra gente esse ônibus aí, o que aconteceu com esse ônibus. Por pouco não acontece outra tragédia na cidade de Orlândia, lá no norte do Paraná. Mostra pra gente aí essas imagens do ônibus que foi tragado pelo rio Bandeirantes, no norte do Paraná. O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Caralho, acabou de cair o ônibus aqui, ó. Em desespero, os passageiros começam a sair às pressas. Tenta cair no carro, o ônibus estava no buraco. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Tá rachando aqui, ó. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir do outro lado, flutuando na forte correnteza. Impressionante, né, Ricardo? A gente está vendo isso aqui? Impressionante. A gente mostra isso aqui porque você não sabe o que vem pela frente, né? E viajar à noite ainda é mais perigoso, né, Ricardo? A gente que pega estrada, à noite você perde, acho que 70%, 80% da sua capacidade de... A qualidade visual diminui muito. Diminui, né? Diminui muito. Você viu uma imagem dessa aqui? Muito cuidado viajar à noite. O pessoal que conseguiu sair a tempo. Daqui a pouco você vai responder aquelas perguntas para mim, Ricardo. Vamos ao intervalo. Voltamos em seguida aqui no Jornal Vivo Interior. Se você quiser participar conosco, deixar alguma sugestão, 3353-5100 é o nosso telefone. Temos também nossas reportagens postadas no Facebook e no YouTube. Lá no Facebook você pode compartilhar. Compartilha no nosso site. Tem lá no nosso Facebook, o Chiquinho todo dia coloca, eu coloco. Vai compartilhando, que a nossa audiência está aumentando de maneira expressiva. Isso é muito bom. Voltamos em seguida, depois do intervalo. Bem, estamos de volta com o nosso programa aqui no Jornal Vivo Interior. Ricardo, aquelas perguntas que eu deixei para você. Pois não. Ricardo Gomes, que é membro da Associação Brasileira de Halitose. O nosso assunto aqui hoje é sobre o mau hálito. Segundo o Ricardo, tem tratamento, tem jeito, tem cura. Esses sintomas, essas doenças, vou chamar assim, que podem provocar halitose também, como é que elas têm relação com isso que eu disse aí? Tem. Primeiro, vamos assim. Um dos seus questionamentos que você me fez é com respeito ao estômago. Se o estômago provoca mau hálito. Hoje, nós excluímos totalmente o estômago. O estômago não é o responsável pela formação do mau hálito. Isso é uma coisa que antigamente se achava que acontecia. Então, o que acontece? O estômago, você tem o esôfago, né? O esôfago desce, quando ele se junta ao estômago, vamos assim chamar, para vocês entenderem, existe uma válvula chamada cárdia. Essa válvula fica fechada.
ela só abre quando o alimento está chegando através do esôfago ou estômago, dá um reflexo, essa válvula abre, o cárdia abre, o alimento entra e o cárdia fecha. Nada sai, mas nada entra mais, só se houver o estímulo para ele abrir quando o alimento está próximo. Então, uma vez em que o estômago está fechado, todo aquele alimento que está sendo digerido, metabolizado no estômago, ele não tem como voltar, porque o cárdia está fechado. Quando há uma pressão interna negativa, que nós chamamos, que são os gases formados no estômago, então há essa pressão contra o cárdia, internamente, o cárdia abre e sai o quê? O gás, que é o arroto. Então a pessoa arrota o cheiro do alimento que está sendo digerido no estômago. Isso não é mau hálito, nada a ver com mau hálito. Agora, está bem claro isso. Um outro questionamento que você me fez é com respeito ao refluxo gástrico. Esofagiano, gastroesofagiano. O refluxo, sim. As pessoas que têm o refluxo, o que acontece? Quando o refluxo está presente, abre-se cárdia pela pressão negativa interna do estômago, o alimento sobe, passa pelo esôfago e vem até a cavidade bucal. Agora a coisa vai mudar de figura em termos de halitose. O que acontece? Aquele alimento que está depositado na boca, oriundo do estômago, são alimentos que têm uma grande parte de proteínas. Estas proteínas vão alimentar as bactérias que são habitantes da cavidade bucal, chamado bactérias anaeróbias proteolíticas. O que quer dizer isso? Anaeróbio, o micro-organismo que vive onde não tem oxigênio. E proteolítico é o micro-organismo que quebra proteínas. Proteína, lítico, quebra da proteína. Então, essas bactérias têm a capacidade de quebrar essas proteínas dos alimentos oriundos através do refluxo na boca, e dessa decomposição, dessa quebra dessas proteínas, vão se formar gases. Dentre esses gases, muitos deles têm enxofre. Daí a formação de um cheiro característico forte, que seria o mau hálito. Fechando aqui nas 3 perguntas, que as pessoas, inclusive, quando eu coloquei sua chamada no Facebook, você viria aqui, alguns deixaram em box essas dúvidas aí, já vai tirar. Okay. A questão da higiene bucal, escovar os dentes, escovar a língua, essa coisa aí, você pode explicar? Se você fizer uma higiene de boca bem feita, trabalhar bem com fio dentário, escova dentária e principalmente a limpeza da língua, que tem um slide mostrando isso daí. Vamos mostrar aqui, por exemplo, vamos aproveitar e pegar essa sequência. Nós temos aí o Alimeter, que é o nome. O Alimeter, que é o aparelho que vai identificar os gases. Para saber se você tem os gases. Isso. Aqui você tem, nessa segunda slide aí, mostrando aí que a saliva é coletada? Isso. É o seguinte, no tratamento, nós colhemos salivas. Todo tratamento de halitose, a gente passa pelo aparelho, identifica se tem ou não tem o hálito forte, e vamos colher saliva para ver a qualidade dessa saliva. Vocês vão ver que tem umas fotos aí. Essa aqui, por exemplo, esse slide aqui, 24 aqui, o 424, está mostrando aqui até pigmentos de sangue aí. Sangue. Então, isso é uma identificação de que esse paciente era um portador de doenças de gengiva. Então, tem sangue na saliva. Aí já é outro tipo de tratamento, são 2 problemas que ele tem. É outro tratamento. Então, o mau hálito, nós sempre dizemos que o mau hálito é multifatorial. Existem vários fatores que levam ao mau hálito. Cada um tem seu problema. Cada um tem o seu problema. E essa seringa aqui que está mostrando? Essa seringa é quando nós colhemos daquele potinho a saliva para ver o volume que esse paciente tem de saliva. Se é um volume normal ou anormal. Porque se você tiver um baixo volume salivar, também é uma etiologia de mau hálito. Aqui também temos aqui um paciente aqui mostrando aqui uma inflamação gengival, isso aqui? Isso, mostrando que a pessoa tem uma doença de gengiva. Se você olhar bem nesse slide aí, Storino, você vai ver que existe uma película esbranquiçada, bem ali, entre a gengiva e a mucosa. Essa película esbranquiçada é uma descamação, nós chamamos de descamação do epitélio bucal. Qual a importância disso daí? É que a maioria dos pacientes tem essa descamação e não sabe que tem também. E essa descamação é provocada por uma série de fatores. Boca seca, né? A pessoa que tem muito boca seca, oriundas, às vezes até de uso de medicamentos, tipo assim, para pressão alta, para cardiopatas,
São medicamentos que secam a boca, são vários, antiespasmódicos, analgésicos, antidepressivos. Diminui a salivação? Diminui a salivação. Não sabia disso, não. Ao diminuir a salivação, você desprotege a sua mucosa bucal. Então, Agora me mostra essa língua aqui, Ricardo. Estou mostrando essa língua aqui. Ela está esbranquiçada, que eu posso dizer o nome? Qual que é o termo aqui? Não, é esbranquiçada mesmo. Esbranquiçada. Isso daí é chamado popularmente falando de placa de saburra lingual, que a gente chama de placa bacteriana lingual. Toda pessoa que tem um volume muito alto de uma placa bacteriana lingual, como vocês estão vendo aí, a saburra lingual, é porque este paciente ele tem uma grande descamação do epitélio bucal. Por isso que eu quis mostrar essa foto da descamação do epitélio. Aí vem agora o cidadão com a língua limpa aqui, natural. Aí vem o cidadão com a língua limpa. Que isso quer dizer o seguinte, que aquele paciente que você viu antes, com aquela língua extremamente saburrosa ou saburreica, ao limpar corretamente a língua, fica dessa maneira. E com escova faz isso mesmo? Com escovação? A escova é mais difícil. O correto é usar um limpador, que tem também a fotografia mostrando como é que se limpa. Isso aqui. Então, aí. Então, como é que você vai limpar a sua língua? Vamos aproveitar essa sequência desse slide. Isso. Você vai pegar um gaze. Não tenho gaze, pega uma toalha de rosto. Não tenho toalha, pega um lenço de bolso. Não tenho lenço, pega um papel. Tem um cara que eu conheço, você vai precisar de pôr um escovão aqui, viu, Ricardo? A coisa está feia. Você vai pegar a ponta da língua, segurar, puxar para fora e para baixo. Então, é como se a minha mão fosse a língua, você vai fazer isso, para fora e para baixo. O dorso posterior da língua vai subir. Agora, com esse aparelho, você vai levar na parte posterior da língua e vai fazendo a limpeza delicadamente, não coloca força. De um lado, centro e do outro lado. Depois você volta até a ponta da língua, limpando toda a anatomia da língua, toda a extensão da língua. Desta maneira você elimina 100% da saburra lingual. Só com isso, a próxima sequência aí, vai ter um alívio muito grande no ar. Faz aqui um bigodon, né? Um bigodon. Um bigodon. Aí está mostrando também. Está limpando o linguão. Esse cidadão eu coloquei porque, além da saburra lingual que é intensa, ele é fumante. Aí complica tudo. Então você está vendo que existe uma coloração bem carregada nessa saburra lingual. Aí você que faz essa limpeza. Isso. Essa coloração da nicotina e alcatrão. Também você vai ver na sequência que a língua fica limpa. Está limpa aqui. Mostra a sequência aí do bigodon. Está tranquila a língua agora. De imediato, você já vai ter um alívio muito grande no seu hálito, só fazendo isso. Ok. Agora, eu quero lembrar o seguinte também, vamos aproveitar, Estorino. Vamos lá. Aquela foto que está mostrando essa saliva carregada com sangue, é para exatamente levar você, espectador, a pensar o seguinte: AIDS, hepatite, como é que você adquire o AIDS ou a hepatite? Através de secreções, principalmente sanguíneas. E as pessoas acham que o beijo, simplesmente o beijo, não provoca nada. Vocês estão vendo aí, eu colhi saliva de um doente que nós chamamos periodontal, que é doente de gengiva. Eu posso dizer também para vocês que se eu, aleatoriamente, se o Estorino chegar para mim e falar, você vai pegar aqui na rua 10 pacientes que estão andando na rua e vai examinar os 10, eu posso garantir aos senhores e senhoras que 8 a 9 desses 10 têm algum tipo de doença de gengiva. Agora você, moçada, adolescente, que vai para essas baladas aí à noite e que diz que fica com 1, 3, 4, 5 numa noite. Ficar, é aquela história de ir lá e beijar um, beijar outro. Isso é ficar? Eles dizem que é ficar. Dizem que é ficar. Na minha época a gente tinha outras coisas, né? Era pegar. A gente nem beijava, né? Era tudo bobão. Ficava naqueles barinhos lá, né? Então, cuidado, gente. Você está achando que AIDS você adquire somente de ato sexual. Você imagina a transmissão de saliva contaminada, como tem nesse slide aí, com sangue. Olha os perigos. Se os dois estiverem com a gengiva aberta aí, sangrando, a contaminação vai existir, com certeza. Daqui a pouco os tratamentos, o Ricardo vai falar para a gente. Daqui a pouco, Ricardo, dá seu telefone aí, porque muita gente vai querer saber, né, como é que se trata, né? Lá do consultório é 32 33 6886.
3233-6886, o doutor Isso. Ricardo dá outras informações. Pois não. Muito bem, coloca aí esse texto que está hoje no jornal. A dona Dilma quer fazer de novo o Conselhão. Ela viu que está com a popularidade baixa, São Francisco. Então ela quer trazer todo mundo de novo para bater um papo. Ô, dona Dilma, você devia ter feito isso antes, né? Agora. Você lembra quando a gente se encontrou com os aposentados e a senhora em Caxias do Sul? Na sua primeira eleição, que a senhora falou assim, não, eu vou conversar com vocês, aposentados, pensionistas, idosos, o gabinete vai estar aberto, vocês podem chegar lá e chutar a porta e entrar. Só lembra disso? Junto com o senador Paim, em Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha? Então, depois disso, já são 8 anos, só nunca chamou ninguém para conversar lá, nem quer saber de ninguém, e agora ela quer voltar o Conselhão. É isso, a água começa a bater, ô seu Chiquinho. Né, bate na cintura, né, a coisa começa a ficar complicada, agora é a hora. Questão do Supremo aí, coloca pra gente aí. Bom, o vereador, o ex-vereador, o suplente vereador Daniel Caldeira, ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, querendo que a Câmara de Rio Preto tenha 23 vereadores nessa próxima eleição. Na época ele disse o seguinte, olha, a cidade, na época, ela poderia ter até tantos vereadores. E segundo ele, em 2005, com base de uma decisão aí que ele considera arbitrária, reduziram na época de 21 para 17. Enquanto outras cidades, mesmo Pode Rio Preto, tem um número de vereadores aí compatível pela população. Aqui pode ter até 23. Mas o vereador Caldeira sabe muito bem que a população não está muito interessada em aumentar o número de vereadores aqui não. Se bem que o importante não é ter quantidade, é ter qualidade, né? Qualidade que é legal. Se tivéssemos 23 tranquilos, que trabalhassem mesmo, projetos maravilhosos, fiscalizando a prefeitura, fiscalizando, fazendo grandes coisas, mas a gente sabe que as coisas não são bem do jeito que a gente imagina. Bom, São Francisco, está tendo uma polêmica aí, eu não gosto muito de entrar em polêmica, né? O senhor sabe disso. Eu estou numa outra fase da minha vida, tranquilo, já estou até arrumando uma casa de repouso, Ricardo, para daqui a uns tempos, quando aposentar, ficar lá lendo jornal, vendo televisão, brincando com os cachorros, para não ter encheção de saco depois, de me chamar em delegacia na frente de juiz para dar explicação. Mas uma coisa que está acontecendo é o seguinte, eu vou falar aqui do chamado oportunismo eleitoral que vai acontecer a partir desse momento. Vocês se lembram que montaram um hipermercado ali na Potirendaba? Montaram? É carro à vontade que chega ali a todo tempo. Lá tem uns precinhos razoáveis, aquela coisa toda, E só agora, associações de bairro ali da região, políticos, resolveram falar que o trânsito está ruim. Ô, gente, porra, por que não viram quando estava esse projeto sendo colocado? Foi anunciado. Inclusive tem mais 3 supermercados que o Divino veio aqui e disse que vão ser construídos para essa rede aí, mais 4. Quer dizer, pelo meu ponto de vista, São Francisco, emprego é muito bem visto, é muito bem-vindo. Só que as pessoas vão fazer então um planejamento, você não acha? Lugar de supermercado grande, em qualquer lugar do mundo, como acontece principalmente na região de Campinas, fica às margens de rodovia, que você tem fluxo, você tem terrenos. A gente pode citar aqui, o Carrefour tem problema de estacionamento? Não. O Macro tem problema de estacionamento? Não. Os supermercados grandes não tem, que estão na beira de rodovia. Agora você vê o que está ali, por exemplo, o Atacadão no lugar do América. Virou um inferno na Vila Diniz ali, Vila Elvira, Vila não sei o quê. Os caminhões param ali o tempo todo e não tem lugar para o caminhão parar e atrapalha a vida do caminhoneiro, atrapalha a vida do morador, porque não houve planejamento. Aí sim que eu falo uma Câmara de qualidade. É proibida a construção de supermercados ou empresas com mais de tantos mil metros quadrados nas áreas tais. Mas não, eles deixam construir em qualquer lugar. Agora fica correndo atrás do prejuízo desse oportunismo danado. Agora já era, amigo. Agora já era. Avenida Getúlio Vargas, Avenida Potirendaba, agora vão sentir na pele isso. Tivessem visto isso antes. Todo mundo fica entusiasmado quando vem emprego, vem tudo, todo mundo fica. Mas e as consequências disso aí? E as consequências? Então fica aí a lição para os próximos que vierem. Vão colocar na BR-153, vão colocar na Washington Luiz, né, na saída não sei de onde, né, não tem problema nenhum. Tem fluxo, tem lugar para parar caminhão, tem estacionamento, tem tudo. E agora? Nem estacionamento de supermercado tem direito. É difícil, não aguenta a quantidade de gente que está indo lá. Deve ser bom demais, né? Eu vou fazer o quê? E agora fica aí, porque nós temos que resolver. Não vai resolver nada. Por isso que eu falo, quer ter 23 vereadores? Pode ter até 50, mas de qualidade.
que faça uma lei aqui, uma lei municipal, que proíba a construção desses grandes empreendimentos em perímetro urbano, onde não tem fluxo e não tem lugar para estacionamento. Essa é a nossa história aqui também. Mostra para a gente o trabalho da Polícia Militar em ação. Eu queria mostrar o seguinte, os meninos estão brigando aí por causa de 30 centavos. Olha, briga por causa do que você quiser, não pode quebrar. Não pode quebrar, não pode depredar o patrimônio. Não pode chutar a porta de banco, jogar bomba na polícia, bater na polícia, isso não pode. Eu acho interessante que se brigam hoje por causa de 30 centavos e ninguém vai na rua para brigar porque levaram mais de 100 bilhões de reais da Petrobras e uma ação da Petrobras hoje está custando um chopp aí que você toma naquele boteco nosso, Chico. R$5 uma ação da Petrobras. Não vejo um bendito ir na rua fazer uma manifestação dessa. Eu acho esquisito isso tudo. Mostra aí a Polícia Militar trabalhando em São Paulo, na última que aconteceu nas últimas horas. Mostra pra gente aí, ô Pyron. Deixa pelo menos a senhora passar, pelo amor de Deus. Senhora, pode ocorrer uma manifestação aqui meio complicada, a senhora aguarda um pouquinho. Mas é falta de bom senso, deixa a senhora passar, pelo menos. Não vai passar ninguém. Se criar um tumulto aqui, ela se machuca, então deixa ela passar muito mais mas ela quer ir pra lá. Ah, não só o MPL tá na rua hoje, como muita gente tá na rua hoje. Afasta a tropa! Afasta da minha tropa! Afasta da minha tropa! Afasta! Houve um acordo com as lideranças concordando em descer a Consolação até a Praça da República, o traçado que várias vezes eles mesmos quiseram, e de repente eles resolveram romper o bloqueio. E aí houve a necessidade da utilização do uso progressivo da força. Sempre existem justificativas ridículas para bater na população, para reprimir um protesto. Esse protesto aqui enche o saco, sim, das pessoas que mandam no sistema de transporte na metrópole paulistana. Esse protesto aqui enche o saco, sim, das pessoas que mandam na polícia. Que isso? O cara tá jogando... Hoje a gente está na rua para falar para o governo que a gente não está aceitando o aumento da passagem, do valor da passagem, tanto o governo do estado quanto a prefeitura. Tem gente caída, caralho. E como resposta, a primeira resposta que a gente sempre tem é a polícia. É o trabuco da polícia na nossa cara. Não tava com bomba, não tava com nada, mano. Primeira vez que eu apanho gratuitamente. O que aconteceu? Cacetete? Cacetete na cabeça. Ele quebrou o banco! Sai! Ô Coronel, o que aconteceu? Está sendo levado por causa da corrente ali, ó. Por causa de quê? Daquela corrente. Uma corrente lá. 2.000 pessoas resolvem parar todas as ruas da cidade sem prévio aviso, prejudicando 10 milhões de pessoas. Isso não é garantido pela Constituição, isso não é permitido em nenhum lugar do mundo e não vai ser permitido em São Paulo também. Com a galera descendo a Consolação. E aí lá pras tantas os PMs foram envergando para virar ali. E em Higienópolis que já era fechado nas ruas. Começaram a fechar bloco a bloco. É, exatamente. Tacar a bomba e já avançava para o próximo bloco. Olha isso.
passando normal, sem nada, tranquilo, e eles mandaram a gente encostado. E aí fizeram uma revistaram, pegaram o documento. Joga o cigarro fora. Coloca a mão na cabeça. Dá um espaço pra gente trabalhar, por favor. Se quer trabalhar, vocês também querem. Mais. Agora é o seguinte, a gente sabe muito bem, quando você está protestando contra Brasília, você sabe quem está no protesto. Quando está se protestando contra o governador de São Paulo, a gente sabe quem está no protesto. Né? Ali todo mundo tem interesse, menos pela tarifa, interesse político na história. E a Polícia Militar, que não é nada boba, e aí não tem anjo nenhum que nós vimos nos olhos. Por que a gente mostrou esse vídeo? Porque a polícia é arbitrária, a polícia é violenta. Ah, violenta? A polícia que quebra ônibus em São Paulo? Põe fogo. Põe fogo em ônibus? A polícia que manda os passageiros descer com criança e ainda mascarado esses vagabundos cretinos ordinários aí? É a Polícia Militar? E o que a Polícia Militar fez e que o secretário de Segurança determinou e foi cumprida a risca e vai ser cumprida a partir de agora? Manifestação pode fazer, meu amigo. Vai no trajeto. Se saiu do trajeto é cacete, é bomba. Acabou o trajeto, cada um vai para o seu canto. É cavalaria em cima. É tático móvel, é rota. Não podemos deixar São Paulo virar uma bagunça. Já chega a Brasília, aquela bagunça que é. Aqui não, meu amigo. Aqui é outra história. Não é isso? São Paulo é outro departamento, amigo. Aqui o bicho pega, né? Então não adianta os inimigos do governador Alckmin aí e os bandidos no meio dessa história fazendo o que está acontecendo, que o pau vai comer. Por falar em reajuste, coloca aí esse recorte aí do jornal de hoje, aí, por favor. Do jornal de hoje não, é do Diário da Região, a respeito pegando o gancho do que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto. É uma coisa importante, porque a passagem deve passar de 2 para 2,30. Na verdade, já autorizou esse aumento. Só que a passagem de Rio Preto deveria custar 2,88, segundo falam, pelos levantamentos técnicos. Só que a prefeitura, ela repassa para as empresas subsídio de cerca de 50 centavos. Porque ele também não está fazendo nenhum favor, que o dinheiro é nosso. Mas, de qualquer forma, a gente tem que exaltar que esse trabalho do prefeito aí é um trabalho legal. Ninguém pode negar que ele, subsidiando, vai deixar mais barata a passagem da cidade. Isso é importante. Como acontece também no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo dá prejuízo, você sabia disso? O governo do estado mete dinheiro lá, que é dinheiro nosso, para deixar aquela tarifa no preço. Bom, se brigam por causa de 30 centavos, todo direito. Por favor, quando forem na rua também, lembrem que quebraram a Petrobras, que deixaram o país aí, haver navios, que a gente está numa situação difícil. Também protestem contra isso. Lembrem disso aí. Tá, Ricardo? Lembrem disso aí, tá certo. Tá bem, porque uma ação da Petrobras custa quanto? R$5 alguma coisa, né? É o preço do chopp naquele boteco que a gente vai lá, o seu Moraes. E aí o chopp de R$5 é aquele chopp meia boca ainda, hein? Aquele top não. Depois do intervalo, continuamos aqui com o doutor Ricardo Gomes e outras informações. E o rio de Piracicaba também está lotado. Nós passamos lá, você viu, seus fazer? Está lotado o rio, rapaz, comendo aquele peixe na beirada. Não dá nem para comer peixe naquela beiradona lá, sabia? A água tomou tudo ali, rapaz. Depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programinha, né? Nosso jornalzinho Viva Interior, agradecendo a audiência dos assinantes da NET. A gente tem o maior respeito para aquele que assina a TV a cabo, paga a sua mensalidade para poder assistir a gente. O Sr. Francisco e a equipe nossa, o Carlos, o sócio, o Samurai e o doutor, já estão providenciando aí, brevemente, que nós vamos transmitir, né, através da internet, né? E também estamos compartilhando. Essa entrevista aqui com o doutor Ricardo, por exemplo, ela será compartilhada no Facebook, com os melhores momentos, vamos chamar assim, né, doutor? Sem dúvida. E, doutor, vamos deixar o telefone de contato também no Face. O telefone dele é 3233-6886, para que você possa ter mais informações aí e resolver esse problema de halitose. Mostra pra gente aí, ó. Eu queria falar sobre os cursos de direito aqui da cidade. Está tendo uma polêmica muito grande, que não da cidade, da região.
A Ordem dos Advogados do Brasil, ela presta aquele concursinho que muita gente toma bomba no final. Eu não entendo essa história. Você vai e faz o curso de direito, depois você vai na OAB, as mesmas matérias que caem, você não consegue responder, só uma minoria passa. E os donos de faculdades aqui da região, os centros universitários, de toda a região, todos eles, segundo a OAB, olha, eles foram, vamos dizer assim, entraram num ranking que não aparece como os melhores. Não aparece, está lá, né? E os mais próximos daqui, da região de Rio Preto, são os cursos de Franca, da Unesp, da Faculdade de Direito de Franca, que foi bem avaliado, e o outro em Ribeirão Preto, que é da UNAERP. Lá tem dois, né? Da USP e UNAERP, quer dizer, são universidades, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria pública. E o povo daqui, os donos de faculdade, dizem, não, mas o AB para a gente não representa nada, o que representa é o MEC. O MEC é que dá a nossa classificação, é que falou que o nosso curso vale 3, 4, 5, BBB. Olha, eu acho que isso aqui deveria ser levado em conta para melhorar a situação dos cursos aí. Eu sei que, né, que muitos dos cursos aí, os alunos estão afim de porcaria nenhuma, viu, Ricardo? Eu fui professor aí, eu tive que buscar dia de prova aluno no boteco, cara. Debaixo de quase palmada, sabia, senhor Francisco? Mas eu também fui professor universitário. E nunca mais quero ser. Dei aula há muitos anos em graduação. O grande problema, hoje, é a qualidade do aluno. Eu também acho. Os alunos estão entrando nas universidades com uma qualidade educacional muito ruim, bem lá de baixo. A prova está aqui, ó, porque se a de Franca, da Unesp, que é através feito da FUVEST, um vestibular pesado, o cara tem que saber, e a outra da USP, tiveram vestibular, né? Quer dizer, o cara não entra lá jogando contra-cheque ou jogando... Não. Então, agora o cara tem prova programada, agendada... É para você ver. Eu acho esquisito isso aqui, eu acho estranho. Né? Nada contra os cursos aqui, viu, sou Chiquinho? Os cursos de Direito, mas são bons os cursos aqui. Tem bons professores, são juízes, promotores. Não, os corpos docentes das universidades são ótimos. A gente nunca pode negar que um professor é ruim. Os professores que estão dando aula é porque ele tem uma graduação, uma pós-graduação. O problema que eu vejo, Storino, é aluno. Aluno hoje não quer estudar. Não está afim. Não está afim. Esse é o problema. O cara que pega uma universidade dessas aqui, põe aula sexta-feira à noite, que eu acho que não deveria nem existir, mas já que tem, todo mundo vai, porque sabe que o bicho vai pegar. Exatamente. Agora, nessas aqui tem que fechar às 8 horas da noite, porque eles têm que ir para a balada. É isso mesmo, que é para balada. Eu não ia, depois das 8 eu tenho que ir para balada, mas você não vem estudar? Não, você não está pagando? Não tem problema. Eu vou fazer o quê? Aí depois eu formo os caras aí e falo, não, e tem uns aí que são editores-chefes, olha, que ficavam no boteco, hein? Editor-chefe, repórter especial, é uma minoria, mas até hoje está por aí conseguindo. Eu não entendo isso, esse milagre. Então isso aqui não são as faculdades que são ruins. É justamente quando você não faz um vestibular de seleção e seleciona aquilo que existe de pior em termos de vontade. Infelizmente é assim hoje. Não é isso? E os mais esforçadinhos aqui são aqueles mais pobres, que levam em consideração. Daqui a pouco você vê um menino desse aí que carrega marmita o dia todo, igual eu conheci um, foi lá, passou na OAB na primeira, abriu o escritóriozinho dele e hoje é juiz. Então, como é que pode esse moço ser juiz? Ué, como é que pode? A matéria que você estuda aqui, você estuda na USP. É a mesma coisa. A matéria é a mesma. Não. Até bandido aprende Código Penal dentro da cadeia, vira melhor que muito advogado, o cara fica lá estudando o dia inteiro. Chega lá para o juiz e fala assim, doutor, não precisa de advogado, eu mesmo vou me defender, o artigo tal, eu estou nesse aqui, tal. Doutor? É boa vontade, né? Boa vontade. Se quiser aprender, é só ler e aprender. Só isso, né, doutor? Só isso. Doutor Ricardo, fala aqui agora os tratamentos aqui para a gente fechar a nossa conversa. Bom, lembre-se que nós começamos dizendo que a litose é multifatorial, né? Então, quando um paciente passa pelo nosso consultório, há um questionário que nós fazemos, uma consulta demorada, porque tem esse questionário, que a gente tem que incluir ou excluir algumas doenças para chegar a um denominador para o tratamento, né? Mas hoje aqui, o que nós mostramos em algumas fotos que vocês viram aí, por exemplo, a doença de gengiva. Toda doença de gengiva, ela produz odores muito fortes. Porque as bactérias que estão ali atuando naquela doença é que produz esses odores muito fortes. A resultante da metabolização dessas bactérias sobre compostos ali dentro daquela gengiva, eu não quero entrar em detalhes porque não temos tempo, é que vai formar
esses odores fortes. Pacientes que têm, você estava me comentando comigo aí sobre o refluxo, né? Não só do refluxo gastroesofagiano, que o alimento vem à boca, porque vem com alimentos proteicos, mas também no dia a dia alimentação muito proteica, que os pacientes utilizam, os resíduos alimentares que ficam ali na cavidade bucal, altamente proteicos, vão favorecer as bactérias proteolíticas, que eu já expliquei, que vão elaborar gases com cheiros muito fortes, né? O tabagismo é outro grande problema. Todo fumante tem um hálito característico do tabagismo, né? Pacientes que têm deficiência de vitaminas A e vitamina D é um outro problema também dentro da litose, porque hoje nós sabemos que a deficiência da vitamina D e vitamina A leva a uma descamação do epitélio da boca, e ao descamar, vocês viram a fotografia aí também de uma descamação, essa descamação nada mais é do que, essa pelinha nada mais é do que aminoácidos com enxofre, que essas bactérias vão lá pegar esse aminoácido, degradar, elaborar compostos sulfurosos com cheiro muito forte. Então, os tratamentos são multifatoriais também. Nós temos que passar por uma consulta rigorosa para saber aonde... Cada caso é um caso. Quer dizer, agora algumas coisas, por exemplo, talvez até um médico que trata de doenças gástricas, que vai ter que fazer o tratamento antes, talvez, né? Para tomar aí um remédio que for... para depois fazer o outro tipo de tratamento. Quer dizer, vai ser encaminhado também, se for o caso disso. Geralmente os médicos, os gastros, eles fazem um tratamento, o paciente chega lá se queixando de uma gastrite ou de uma úlcera, ele faz o tratamento dessa gastrite, dessa úlcera, e se ele reclamar do hálito, então encaminha esse paciente para o especialista em halitose. Porque uma coisa é uma coisa, né? O tratamento gástrico, se tiver problema da gastrite, e muitas pessoas confundem, foi bom você perguntar isso, fazer essa colocação, confunde a gastrite com a halitose. Se eu tenho gastrite, tem halitose. Não é uma coisa com a outra. É zero. Não é porque eu tenho a gastrite que eu tenho a halitose, né? Muito pelo contrário, hoje nós sabemos que o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que provoca a gastrite, ela está em grande quantidade na saburra lingual, que vocês viram a fotografia aí. Trabalho de pesquisa isso aí. Que a grande quantidade de Helicobacter pylori, que é o que se chama do bichinho que vai provocar a gastrite, está na saburra lingual. Através da saburra, a pessoa deglute, engole, e aquilo vai para o estômago, quando forma a colônia, desenvolve a gastrite. Então nós dizemos o seguinte: quem tem gastrite não tem mau hálito. Mas quem tem essa saburra lingual pode provocar gastrite, porque lá está o Helicobacter pylori. Ok. Bom, cada caso é um caso, melhor ir no dentista, o dentista vai avaliar, no caso do doutor aqui, o doutor Ricardo, e vai ser encaminhado. Olha, eu quero dar duas notícias aqui. Essa madrugada, o Rio São Domingos, que corta ali Catanduva, ele inundou e acabou atingindo ali várias, inclusive ele perto da prefeitura, fórum, terminal rodoviário, está tudo inundado desde a madrugada de hoje. Quem precisar ir para Catanduva, seguir ali também, a situação está muito difícil, o Corpo de Bombeiros está trabalhando, comerciantes foram prejudicados, em Catiguá também a situação é muito complicada, e continuamos falando também que continua interditado o trecho da rodovia Washington Luiz, entre Taquaritinga e Matão. Você deve seguir para Jaboticabal, ali depois do pedágio de Taquaritinga, né? Ali depois do pedágio de Taquaritinga, você pega para Jaboticabal e lá tem um trevo que vai para Matão. Só no período da tarde é que a coisa pode melhorar. Quem for ver, quem está vendo o programa à noite, é melhor dar uma olhada no site da Triângulo do Sol para saber o que está acontecendo. Tá certo? Doutor Ricardo, obrigado pela participação, viu? Nós agradecemos, o Storino. Estamos sempre à disposição. Ok, então. Para fechar o programa aí, mostra essas imagens aí do Rio Piracicaba para a gente. Aí tem dois tipos aí. O Rio Piracicaba está lotado, né? Desde o início do ano, tem umas imagens aí desde o início do ano e agora as imagens mais recentes. A gente está mostrando aí o Rio Piracicaba, é um rio super importante que foi inclusive, o São Francisco, tema para música famosa aí, né? De dupla sertaneja, onde se come um peixe ali nas margens, que é fantástico aquilo ali, né, rapaz? Tem peixe contelado, né? Bonito. É bonito. E ali está tudo inundado também. Quando faltava água, quando estava seco ali, aquela cachoeira ali, né? Faltava turismo e peixe.
Agora tem água demais, talvez até tenha peixe, né? É bem provável que tenha, com aquela Mas está difícil você usufruir daquela natureza. Está tudo inundado. Quer dizer, vamos chegar ao meio tempo, né? Só Deus que pode resolver essa questão aí. Imagens dos rios, do rio Piracicaba e pessoas praticando esporte, né, o Pairo? Pessoa pratica esporte aí, esportes radicais com essa correnteza total. É isso aí. Fechamos o nosso programa, ok. Agradecemos a sua audiência. Estamos dizendo que todos os nossos vídeos estão sendo compartilhados na internet, no Facebook aí. Você pode procurar no nosso Facebook, também no nosso site, www.estorinoalvivo.com.br. Compartilha, que a gente chega lá. Tenham todos uma ótima quinta-feira.